Bem, estou passando aqui nessa tarde para testemunhar de tantas maravilhas e milagres que Deus fez na minha vida. Vou estar falando de curas. Deus me curou de calo nas cordas vocais em 1998. Eu fui ministrar louvor e a palavra numa igreja em São Paulo. E naquele instante eu engoli a saliva, queridos, e eu sentia um caroço aqui dentro da garganta. E no momento que eu baixei a cabeça e orei, coloquei a Bíblia aqui, comecei a interceder, eu senti esse puxão aqui dentro, queridos. E naquele mesmo instante que eu senti esse puxão, eu engoli a saliva e não sentia mais nada. E Deus havia me curado. Quando eu testemunhei na hora de ministrar o louvor, a missionária que estava à frente do trabalho olhou para mim e falou: irmã, missionária Regiane, Deus te curou na tarde de hoje. E olha como Deus é lindo. Passado algum tempo, eu fui fazer uma entrevista na época. E nisso a empresa pediu um exame de audiometria, daí tinha que passar com fono, tudo. Quando eu passei com fono, com o otorrino, ele colocou o aparelhinho, ele olhou bem para mim e falou assim: você já fez alguma cirurgia nessa região? Eu falei não, mas no mesmo instante, queridos, eu lembrei da cirurgia celestial, porque Deus deixou cicatriz aqui dentro para mostrar que Ele é Deus. Fui curada de pedras na vesícula. E todos que conhecem sabem, né, os estudiosos sabem que não tem cura, é só cirurgia. E eu estava sentindo uma dor nessa região, marquei o médico. E quando eu cheguei lá, a médica falou para mim: olha, faça esse exame. Quando eu fiz, eu retornei, tinha pedras na vesícula, ela falou: eu vou marcar cirurgia. Eu falei: doutora, eu não vou operar. Ela falou assim: não, mas tem que operar, não tem tratamento. Eu falei: eu não vou operar, eu vou fazer um tratamento, vou orar, e daqui um tempo eu volto. Ela falou: então tá bom, faça seu tratamento, e daqui um mês você volte com esse exame. E pediu um ultrassom, porque na tomografia tinha dado as pedras, e o ultrassom se vê melhor. Queridos, quando passou, e eu fiz meu tratamento com legumes, com verduras, tudo, e eu fiz esse ultrassom. Quando eu cheguei na sala para fazer o ultrassom, a médica olhou, o médico olhou, falou assim, eu cheguei toda feliz, falei, eu fui curada, né, eu fiz tratamento, daí ele falou: não tem tratamento para pedra na vesícula. Aí eu falei: tá bom, né? Aí deitei na maca, quando ele começou a examinar tudo, chegou a região da vesícula, ele olhava espantado assim pro aparelho, olhava para mim, daí voltava lá, pegava o exame e olhava. E queridos, para honra e glória do Senhor, ele olhou para mim e falou assim: que tratamento você fez? Eu comecei a glorificar a Deus, porque Deus é a nossa cura. Ele não mudou, ele continua fazendo milagres. E há 2 anos e meio atrás, apareceu nas minhas costas uma verruguinha e eu comecei a fazer tratamento caseiro, coloquei alho, coloquei óleo de melaleuca, essas coisas. E aí eu mostrei para minha mãe, que deve estar aí assistindo, a Dalva, beijo no teu coração, Dalva. E ela falou para mim: ô Regiane, vá no médico, porque uma amiga minha teve câncer e estava dando já nas costas. Aí eu peguei e fui no médico. Chegou lá, o doutor dermatologista pediu para passar com cirurgião. Quando eu passei com cirurgião, queridas, teve que operar. Só que, a princípio, era apenas uma verruga. E aí eu operei tudo. Quando eu peguei o resultado do exame, tinha dado câncer de pele maligno. E é raro, nunca houve na medicina. Quando eu levei e mostrei o resultado para o médico ficou sem reação, o cirurgião. E ele olhou assim para mim, eu falei: doutor, esse negócio aí é câncer? Ele falou: é. Eu falei: sangue e fogo nesse cão. E ali, eu falei: e é maligno? Ele falou: é. Eu falei: agora que sangue e fogo nesse cão mesmo. Dei risada, queridos, porque eu creio no Deus do milagre, eu creio no Deus que cura. E naquele instante, eu falei: doutor, ele tem que fazer o quê? Ele falou: vai ter que operar novamente, aprofundar. Eu falei: tudo bem. Nós marcamos a cirurgia para maio de 2020, e aí tudo bem, fizemos a cirurgia para honra e glórias do Senhor. No momento que eu fui fazer a cirurgia, queridos, eu
tenho uma convicção do Deus que eu sirvo. Tem gente que fala, ela é fanática, sou fanática por Jesus Cristo mesmo. Sou louca pelo meu Deus, porque sem Ele eu não vivo. Sem Ele eu não sou nada. E no momento que eu cheguei na sala de cirurgia, eu olhei para o doutor e falei, doutor, por que o senhor ficou naquela reação? Ele falou, porque em toda a medicina, nunca, eu estudei, mostrei para os meus amigos, nunca existiu um câncer de pele desse jeito maligno. E eu falei, será que talvez seja porque Deus quer lhe mostrar que Ele é Deus? E queridos, para honra e glórias do Senhor, fiz a cirurgia, peguei o resultado da biópsia e não constou mais câncer nenhum, porque o nosso Deus cura câncer. Deus me curou de tanta coisa, Deus já nos usou também para curar animais. Outro dia, final do ano retrasado, eu estava lá em Sergipe e a Jailma, uma amiga minha, se estiver por aí pode testemunhar, Jailma, e o cachorro dela estava com câncer. A hora que eu olhei, eu falei, Jailma, isso aí é câncer, né? Tava estourada assim para fora, aberta a ferida. Ela falou, e o médico falou que não tem mais o que fazer. Eu falei, não, tem sim. Dá aqui o óleo. Pedi um óleo para ela, consagrei minha mão ao Senhor, coloquei sobre a ferida daquele animal e eu falei, pode descansar teu coração porque Deus vai curar. Queridos, com 15 dias ela me ligou toda emocionada, feliz da vida, falando que o cachorro estava curado e que cicatrizou aquela ferida e não tinha mais problema nenhum. Esses dias um cachorrinho que eu tenho, o Theo, ele recebeu a vacina e ele ficou assim, mancando e amuado, sabe? O animal ficou bem tristezinho, não tava mais brincando nem nada. Aí meu namorado na hora olhou e falou assim, nossa, ele tá assim. Eu falei, não tem problema, daqui que eu vou orar. Ele falou, que orar? Eu falei, não, eu oro porque tem poder, há poder na oração de um justo na terra. Tem muito, surte muito em seus efeitos, queridos. Não importa que estão te acusando, estão apontando. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Só que Deus conhece a minha intimidade e a tua intimidade com Ele. Então não importa o que os outros falem, deixa eu julgar. O que importa é que você está convicto do Deus que você serve. E naquele instante eu orei, catei o Theo no colo, orei. Com 5 minutos ele saiu pulando, saiu correndo, saiu brincando, porque o nosso Deus ele é fiel. Tem também outra oração que eu orei para um outro animal, lá em São Paulo, né, no Jardim Industrial, o cachorro da Luciana. A Lu estava com ele cheguei na casa dela, Deus mandou passar pela casa dela. E lindo quando a gente faz as coisas quando Deus manda, sabe? Eu só vou nas casas das pessoas quando Deus manda, eu só vou em algum local quando Deus manda, só vou visitar alguma casa do Senhor quando Deus manda. Porque quando Ele manda é porque Ele quer fazer algo lá dentro. E naquele instante eu falei pra Lu, o que seu cachorro tem? Ela falou, Regiane, eu não sei, ele vomitou e tá lá quietinho, não quis comer, não quer fazer nada. Naquele instante eu peguei e fui até o cachorro, coloquei a mão na pata dele, comecei a orar. Queridos, foi coisa de instantes. O cachorro saiu com fome, saiu brincando, porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu tenho tanto testemunho. Meu irmão ia descer à sepultura. Meu irmão já estava para ser entubado na UTI, na Covid. E naquele instante, quando a minha filha me ligou e falou, mãe, o tio vai ser entubado. Eu comecei a orar, guerrear em casa, falar com Deus. E no mesmo instante que eu entrei na cozinha, eu vi a alma do meu irmão na janela. E eu comecei a clamar, eu falei, Jesus, dá a vitória para o meu irmão, porque Deus ia recolher, queridos. Mas quando nós cremos num Deus que faz, num Deus que é misericordioso, num Deus que transforma histórias, Ele muda. E eu louvo a Deus porque meu irmão está vivo até hoje. Para honra e glórias do Senhor. No ano de 2014, eu estive em São Paulo para ficar 12 dias com a minha mãe. Minha mãe estava internada com câncer terminal. E tinha uma senhora do lado dela e ela estava com câncer de pâncreas. E essa senhora conversou comigo, ela falou, Regiane, o médico me deu 3 meses de vida. Queridos, eu catei o óleo de unção e eu peguei, clamei e orei pela vida dessa senhora. Queridos, até hoje essa senhora está viva. Minha mãe partiu para honra e glórias do Senhor. Mas essa senhora está viva até hoje, é católica, sabe? Ela não está aí, crente,
no meio do povo que se diz crente e evangélico. Ela é católica, mas Deus tem um propósito na vida dela. Então nós temos que compreender que Deus, quando Ele quer dar vida, Ele dá vida, mas também quando Ele quer tirar, Ele tira. E eu tenho tanto testemunho de bênção para contar, de milagres para contar, porque o nosso Deus, Ele não muda. Nós mudamos, Ele não. Sabe? Então é tanta coisa, gente. Eu estava aqui, visões que Deus dá e Ele cumpre, sabe? Eu estava sentada e escrevendo tantas curas que Deus me deu. Tantas curas. Cura de depressão, cura da alma, sabe? No ano de 98, quando eu passei pelo primeiro divórcio da minha vida, que é o pai das minhas filhas, que eu só tenho as duas, e é do primeiro casamento, eu tentei suicídio, sabe, queridos? Sabe quando, aqui ó, eu não queria mais viver, eu tenho um corte no pulso, tomei um monte de medicamento, porque eu não queria mais viver. E naquele instante, eu louvo a Deus porque Deus não permitiu dar nem dor de barriga dos medicamentos que eu tomei. E quando eu acessei o Orkut na época, eu recebi aquela música de Lázaro, que falava: porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. E aquelas palavras, aquele louvor foi entrando e rasgando o meu coração, trazendo cura. Então, queridos, não permita que situação nenhuma venha a ofuscar a tua vida, a ofuscar a tua fé, a matar a tua fé, porque Deus, Ele tem um propósito. Se Deus te curou, se Deus fez um milagre, se Deus te usa para vidas, porque o nosso chamado é esse, cuidar de vidas, sabe? Não é placa de igreja, não, mas é cuidar de vidas, é dar um pouquinho dessa água que jorra dentro de nós, que é a água viva, que é a água que transforma, que é a água que satisfaz, que é a água que traz vida, que você possa ser usado por Deus também. E nós temos muito testemunho para contar. Então não deixa ninguém calar a tua voz. Olha, eu tenho testemunho de bênção, de lançar uma semente, que eu não tinha nem R$100 do valor na época. E eu cheguei no meu pastor Rogério Dantas, que eu congregava lá na Bahia, e lá em Salvador. E o pastor, eu cheguei nele e falei: pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu posso dar um cheque pré-datado? Ele falou: pode, minha filha. Eu dei cheque para 30 dias, queridos. Mas o meu coração ardia, pegava fogo de fazer aquele voto com Deus. Eu falo, o voto não é para qualquer um. Mas se você sentir de Deus de fazer, faça. Mesmo que você não tenha condições, faça. Porque Deus vai te honrar. E aquele momento que eu fiz aquele voto, queridos, foi até o missionário Ezequiel Pires, que estava na igreja. Ele me deu uma moeda de R$1, guardei na carteira por um mês. Queridos, no dia 25, era dia 9 de maio de 2012. Dia 25 de maio de 2012, Deus me deu a bênção. 100 vezes o valor do voto, mais de 100 vezes. E eu não tinha nem R$100 de valor, o valor era alto. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então assim, não tema em fazer aquilo que Deus propôs e colocou no teu coração. Se é para falar, estender a mão para alguém, se é para abraçar alguém, se é para falar Jesus está te abençoando, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida, abra a boca e fale. Não deixe ninguém te calar. Sabe por quê? É esse o avivamento que Deus quer na terra. Deus não quer que as pessoas fiquem presas dentro de 4 paredes, onde muitas das vezes a prostituição, a fofoca, a mentira, sendo que a obra dele está fora. Ó, carente, o avivamento vai vir aqui do Brasil, vai. Eu faço parte deste avivamento. Eu vou deixar esse vídeo gravado, vou postar no YouTube, de curas, de milagres que Deus fez na minha vida e que Deus continua fazendo. Eu estava orando para Deus, queridos, eu vendi meu carro. Eu estava orando para Deus, para me dar um carro assim, assim, assim. Detalhes. Nosso Deus é detalhista demais. E no dia que eu falei para Deus, Deus me trouxe certinho do jeito que eu pedi para Ele. Porque Ele ouve a nossa oração. Coloca a tua fé em Cristo somente. Ele vai ouvir o teu louvor, a tua adoração, o teu clamor. A tua voz Ele vai ouvir. Mas você precisa
estar linkado com Deus. Não deixa nada nem ninguém matar a tua fé. Ainda que pessoas te caluniem, ainda que pessoas te persigam, ainda que pessoas não compreendam o teu propósito com Deus, o propósito de Deus contigo, continue marchando para Deus nessa terra. Continue fazendo a vontade dEle, continue louvando e exaltando ao nome do Todo-Poderoso. Deixa de chamar de fanática, de louco, de doido, não tem problema não. O que importa é que eu e você vamos viver tudo que Deus projetou para cada um de nós. Um beijo no teu coração, compartilha esse vídeo com alguém, para edificar a fé de alguém. Alguém que está com câncer, alguém que... Ó, eu lembrei agora, eu tinha 20 e poucos anos de idade e eu tive uma secretária que ela queria engravidar novamente, ela não conseguia, porque o marido dela, o segundo marido que ela casou, não conseguia fazer ela ficar grávida. Eu olhei para o rosto dela e falei assim, Jane, você quer ficar grávida mesmo? Porque se eu orar, você vai ficar. Ela falou, quero. Queridos, eu orei por ela. Naquele mesmo ano, ela ficou grávida. O Jurandir, o marido dela, ficou hiper feliz. E eles ganharam o Jonathan. O nosso Deus, ele é fiel. Ele ouve as nossas orações. Então, ó, creia que o teu milagre vai chegar. Se o teu milagre for uma cura, vai chegar. Se o teu milagre for uma bênção, um filho, um casamento, vai chegar. Porque o nosso Deus é fiel. Um beijo no teu coração com muito cheiro de alegria. E não se cale. Amém? Beijo.